do Corinthians, mas ô Kleber, se você pegar os atacantes do Corinthians hoje, todos eles têm físico de idoso. Então o Vitinho, sem saber como é que ele tá, Calma, mano. ele é mais rápido do que qualquer atacante que o Corinthians tenha. Ô Kleber, o Corinthians pra puxar um contra-ataque, ele demora 40 segundos pra chegar na área do adversário. 40. Tá ligado nos números mesmo, né? Pois é. Ele tá cronometrando. O Datamano, o Datamano, assim, tem 3% de margem de acerto, não é de erro, né? Mano, deixa eu contar um 97% bastidor. disso tá errado. O bastidor sobre a chegada do Vitinho. O Vitinho tinha uma proposta melhor do Fluminense. Mas o Vitinho, que durante boa parte da carreira gostava da noite, ele se converteu, virou um cara religioso e tem tomado as decisões também baseado em orações e tal. E nas Ele não orações, quer voltar pro Rio pra não ter recaído. nas orações, ele escutou que era melhor não ir pro Rio. Então ele aceitou uma proposta menor do Corinthians em relação ao Fluminense para fechar. falando sério? Continuar Isso é sério, sacanagem. sério, não é brincadeira. Nas orações? Até porque não. Você Até tem porque, salvação ainda. e assim, os E números as do Vitinho orações falaram que no Corinthians era legal ir? era melhor sair. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Arena SBT, apresentado aí pelo Benjamin Bach. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Vitinho, que acabou sendo apresentado ontem no Corinthians, acabou concedendo uma entrevista, falando da situação dele, né, que está há mais de 2 meses sem jogar bola. E muita gente estava na expectativa que o Vitinho estreava sábado agora contra o Bahia, mas o Vitinho não tem condições de jogo devido estar 2 meses sem jogar. O Vitinho disse que quando foi procurado pelo Corinthians, deu aí sinal verde para o Corinthians. Fluminense acabou procurando o jogador, mas ele preferiu vir para o Corinthians. Na entrevista coletiva ele falou que não vê a hora de estrear, né? Tá ansioso. O Corinthians é um time gigantesco. E contra o Bahia, o Corinthians estará sem vários jogadores muito importantes. Na verdade, os melhores jogadores do Corinthians. Não estará em campo Memphis Depay, que acabou sofrendo uma lesão contra o Palmeiras e fica aí aproximadamente de 30 a 40 dias fora dos gramados. E Yuri Alberto, que acabou passando agora por uma cirurgia de hérnia inguinal, também está fora. Carrídio está fora da temporada 2025, só volta ano que vem. Kaká levou cartão amarelo no banco contra o Juventude, está fora. Romero foi expulso e o Hugo lateral está machucado. Memphis deve voltar aos gramados aí lá para mais ou menos dia 11 de setembro, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, pelas quartas de finais da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena. Mas dia 27, o jogo de ida, 27 de agosto, o jogo de ida, o Memphis está fora, isso já é certo. Sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto acabou passando por uma cirurgia, né? Como eu falei para vocês, vai ficar fora dos gramados de 30 a 40 dias. De 6 a 8 semanas o jogador está fora dos gramados, né? Sobre o caso aí de Félix Torres, né? Que está gerando o maior problema no Corinthians, né? Referente ao transfer ban que o Corinthians acabou sofrendo. O Santos Laguna abriu uma porta e quer negociar com o Corinthians. O Santos Laguna estava duro, não estava querendo nem negociar, agora quer negociar com o Corinthians. O Corinthians formula uma nova proposta ao Santos Laguna. Eles querem, o Corinthians quer negociar uma proposta de forma parcelada. E o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, está disposto, se caso for necessário, ele ir até ao México para tratar esse acordo. Então o Corinthians tem muitas coisas boas, mas tem, na maioria das vezes, as coisas ruins, porque o Corinthians ultimamente tem aparecido mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. É triste, mas é a realidade do Corinthians. O Corinthians tem um ataque muito lento, né? O Corinthians tem um ataque, parece que é um ataque de idosos. É um time sem velocidade, um time sem pegada. Vitinho vai chegar aí para ajudar o Corinthians, porque o Vitinho tem as características que o Dorival Júnior pediu. Apesar de não estar vindo de uma temporada boa, de 23 jogos, 7 gols e
8 assistências. É muito pouco quando se trata de um atacante. Corinthians contratou o jogador, por quê? Por oportunidade de mercado. E, sinceramente, o valor que o Corinthians está pagando de salário para o Vitinho, eu não teria contratado. Acho um salário de aproximadamente 850 mil. Muito dinheiro, né? O Corinthians tem feito nos últimos tempos, nos últimos anos, péssimas contratações. Exemplo, a gente pode dar aqui o zagueiro Kaká, Romero de volta ao Corinthians, Hugo lateral esquerdo, né? Igor Coronado, que veio pro Corinthians, ganhou muito dinheiro, mas não jogou nada. Diego Palácio. Cara, o Corinthians contratou o Diego Palácio. O que o Diego Palácio jogou? Diego Palácio foi contratado na administração de Duílio Monteiro Alves, que fez um péssimo mandato, né? Assim como Augusto Melo, que acabou sendo até impeachmentado pela Assembleia Geral do Sócio. Isso é histórico, isso nunca houve, né, no Corinthians. O Corinthians hoje é um clube cheio de polêmica, né? Sem, né? Assim, um time que não tem, né, contratado bons jogadores e por isso muitas vezes tem alguns atletas que não querem vir nem jogar no Corinthians, por causa de tudo que tem acontecido, vendo o clube nas páginas policiais, no caso aí de Augusto Melo, que acabou virando réu, né, porque a Polícia Civil indiciou Augusto Melo, mas os ex-diretores Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Moleiano, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado referente à negociação com a Vai de Bet. Tem, né? Corinthians tem muitos problemas. Corinthians tem problema para ser resolvido o quanto antes possível e precisa, porque Corinthians sábado enfrenta o Bahia pela abertura da segunda rodada, da segunda fase, segundo turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians só tem 22 pontos, não está bem na competição. Se não tomar cuidado, há uma chance grande do Corinthians ser até campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileirão. E aí eu te faço uma pergunta: o que isso ia adiantar? Adiantar nada o Corinthians cair no Brasileirão, vai acabar perdendo patrocínio, acaba perdendo renda, o estádio fica vazio, é lamentável, né? É muito triste o que o Corinthians vem passando. O Corinthians hoje, infelizmente, é uma indecência, com um esquema de cartão corporativo, né, que o Ministério Público abriu uma investigação para apurar os fatos, né, gastou com despesas pessoais. Andrés Sanches acabou assumindo esses gastos, né, do cartão corporativo do Corinthians. Duílio Monteiro Alves negou os gastos do cartão corporativo, inclusive foi até a delegacia e abriu lá um processo, né? Então, assim, são tantas coisas erradas, como com um presidente, como o Andrés fez, né? Usou o cartão corporativo do Corinthians para pagar jantar. Isso é lamentável. Na virada do Réveillon 2019 para 2020, Andrés fez toda essa lambança, essa baderna, assumiu os gastos. O Duílio, apesar que não assumiu, mas o GE, né, o Globo Esporte, acabou confirmando. Eles procuraram a Secretaria da Fazenda e eles afirmaram que todos esses gastos foi de Duílio Monteiro Alves. Corinthians passa por um momento muito difícil. É um clube que tem hoje uma dívida de 2,5 bilhões. Só no mandato de Augusto Melo, essa dívida foi onerada em 829 milhões. Cara, o faturamento que o Corinthians tem, né, para chegar a uma dívida dessa, você vê lá o caso do cambismo do Corinthians, né, que depois que colocou a biometria facial, o Corinthians teve mais, tem jogo que teve até menos torcedor e teve mais faturamento. O que é isso? Porque o Corinthians foi desviado aí 8 mil ingressos e a diretoria do Corinthians disse que não sabia para onde tinha ido esses 8 mil ingressos. Isso é uma vergonha, isso é um vexame, isso é inacreditável. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.